Salve, salve, galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Tá, hoje nós vamos falar sobre a banca INQC. Tá, uma banca que faz concursos para sobretudo para o Rio Grande do Sul. Tá, muitas provas nesse ano, inclusive, 2023. Então, por isso muita gente me pediu para fazer o Rumo à Posse dessa banca. Beleza, vamos lá. Quais são as principais características? As questões de interpretação são muito simples. Muito simples. Tá? Agora, muita questão de identificação de frase certa e frase errada. Concordância, colocação pronominal, crase, pontuação. Pontuação, eles gostam muito de questões que envolvam a justificativa do emprego do sinal de pontuação. Por que se usa essa vírgula? Por que se usa esses dois pontos? Tá? Eu não encontrei questão de regência, mas espera lá. É uma coisa que eu chamo a atenção. Tá, tudo bem, eu não encontrei regência? Não, não encontrei. Mas, olha lá, a primeira coisa que me vem à cabeça é a seguinte, cara, se eles cobram questão de crase, questão de concordância, questão de pontuação, certamente eles vão cobrar a questão de regência. Muitas questões envolvendo conectores, muitas questões. Gostam muito desse assunto. Muitas questões envolvendo morfossintaxe, identificação de classes gramaticais, a parte de morfologia, identificação de funções sintáticas, classificação de orações, eles gostam muito de classificação de orações, muito mesmo. Tá? Figuras eu praticamente não vi, isso aqui eu posso até cortar. Tá? E eles gostam também de estrutura e formação de palavras, mas a base mesmo, muita questão de morfossintaxe e de conectores, muita questão. Então, gente, esses dois assuntos vocês têm que se preparar caso façam concurso para o INQC. Bom, vamos lá. Vamos então para as questões. Eu sempre tive e ainda tenho dificuldade com uma das expressões mais corriqueiras da língua portuguesa, ou pelo menos do português do Brasil, pela qual, ao encontrar alguém, um amigo, desconhecido, tanto faz, você pergunta tudo bem, o outro, geralmente, se for bem educado, responde da mesma maneira, tudo bem. Eu até brinco isso, né? Quando a gente responde tudo bem, pode ter acontecido uma maior tragédia na sua vida, mas a gente responde tudo bem. E é engraçado que é uma frase que eu sempre digo. Brinco com isso, olha, depois você conta toda a tragédia, mas a primeira resposta tem que ser tudo bem. Tá? E ele fala justamente sobre isso, que ele prefere fazer as perguntas em francês ou em inglês, né? Então eu prefiro as perguntas francesas ou americanas, how are you, ça va? Não que sejam mais autênticas, mas são perguntas concretas, indagações efetivas, reais, sobre o estado da pessoa. Enquanto tudo bem é anunciado como uma espécie de acordo. Ou seja, quando você pergunta tudo bem, você não quer saber se a pessoa está tudo bem com a pessoa. Tá legal? É apenas como ele chama, né? Tá? Aqui, ó. Não é uma coisa que você faz com realismo, com sentimento de verdade, quando você pergunta tudo bem. É apenas, como ele fala, um protocolo. É apenas um protocolo. Tá? Então, até ele fala exatamente, mas são perguntas aqui. E fica implícito que está tudo bem. Então, existe mais ou menos esse protocolo. Olha lá, o tudo bem, achei a parte que eu queria falar. É uma espécie de acordo, pressuposto. Na verdade, ninguém quer ouvir que está tudo bem. Tá? A gente só quer a confirmação, e é aquilo, né, aquele protocolo natural. Quando ele pergunta how are you ou ça va, a intenção dele é saber realmente se está tudo bem com a pessoa. Como é que a pessoa está. Então, quando você pergunta tudo bem, na concepção dele, você quer apenas um protocolo, uma resposta que afirma um protocolo. Né? Então, mesmo que seja toda uma tragédia na vida, você vai acabar respondendo tudo bem. Agora, na opinião dele, quando você pergunta how are you ou ça va, a resposta acaba sendo algo que não é protocolar, mas sim aquilo que representa realmente a realidade. A letra A, porque aqui, vamos lá. Qual é a razão pela qual o autor prefere as perguntas how are you, ça va, em vez de tudo bem? Porque ele quer a verdade.
Porque as perguntas em inglês são mais educadas? Não, tem nada a ver. Porque o autor acredita que as perguntas em inglês e em francês são mais autônomas, tem mais autonomia. Por que ter mais autonomia? Quando eu tenho mais autonomia, eu tenho mais possibilidade de fazer alguma coisa. Mas não é isso. Porque o autor acha que as perguntas em inglês e francês são mais factuais. O que é factuais? Factuais vêm de fato. Sim, exatamente isso. Tá? A minha mulher fala até uma frase que é muito engraçada, né? Quando tem algum filme assim, baseado em fatos verídicos. Assim, para que usar verídicos? Fatos são fatos. Você não precisa dizer verídicos. É desnecessário, é redundante. Tá? Um está no campo da ficção, o outro no campo factual, no campo dos fatos. Se é um fato, é uma realidade, é uma verdade. Então não precisa dizer fato verdadeiro, fato real, nada disso. Então, e justamente que ele faz as perguntas em inglês ou francês, por quê? Porque ele quer uma resposta verdadeira, ele quer uma resposta no campo factual e não no campo protocolar. Faz sentido, é essa a resposta. Porque o autor prefere manter neutro, não tem nada a ver. O autor evita responder perguntas, não é isso. Então, até porque na realidade ele está perguntando à pessoa, ele não está respondendo, ele está, enfim, um festival de besteiras. Questão número 2. As palavras sempre e ninguém são, respectivamente... Vamos lá. Vamos ao texto. Eu sempre tive, sempre, é um advérbio de tempo. E ninguém, alguém, todos, tá? Então ninguém é um advérbio. E ninguém é um pronome indefinido. Então, advérbio e pronome indefinido. Letra B. Identificação de classes gramaticais. É um assunto que eles gostam muito em provas. Emprego de conectores. Olha lá. Identificação da oração. E, consequentemente, também da conjunção. Ele quer a classificação da oração. Vamos olhar lá a frase do texto. O outro, geralmente, se for bem educado, caso seja bem educado, caso seja, então nós temos aí um conector de caráter condicional. Tá? Se é um conector de caráter condicional, no campo hipotético, tá? Se ele for bem educado, na hipótese dele ser bem educado, ele vai responder da mesma forma. Se ele não for bem educado, não vai responder. Ou seja, ele só vai responder na condição D, na hipótese D. Certo? Então, a conjunção C é uma conjunção subordinativa condicional e vai introduzir uma oração subordinada adverbial condicional. Questão 4, questão de classificação de orações. Outro assunto que eles adoram. Olha lá, a parte de morfossintaxe em peso. A questão 3 a questão 2 é de morfossintaxe, né, morfologia. A questão 3 é de morfossintaxe. Tá tanto no campo da morfologia quanto da sintaxe, porque se você identificar o C como conjunção condicional, está no campo da morfologia, mas se você classificar a oração, está no campo da sintaxe, e aqui está no campo da sintaxe novamente. Só aí você vê uma sequência de questões do mesmo assunto. E eu achei essa questão muito bem bolada, muito bem feita. Ele quer uma alternativa em que a oração é subordinada. Bom, é necessário isso. Se eu substituo esta oração aqui que eu estou sublinhando agora pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Certo? Só que onde existe uma oração subordinada, existe uma oração o quê? Principal. E a oração que ele colocou em negrito e sublinhada é a oração principal. A oração subordinada é a outra. Chegou de viagem e é uma conjunção coordenativa aditiva. Então, esta oração é a oração segunda, a segunda oração é uma oração coordenada, sindética, aditiva. Onde existe uma oração subordinada, existe uma oração principal. Agora, onde existe uma oração coordenada, existe outra oração coordenada. Ou seja, esta oração aqui é uma oração coordenada
que não possui conjunção. A segunda, tá? Opa, eu errei aqui a frase, perdão, gente. A segunda é aqui. Você tem uma oração coordenada que não possui conjunção. A segunda oração possui a conjunção E. Uma oração coordenada assindética. Letra C. Ao terminar a prova, ou seja, quando terminou a prova, dá uma ideia de quê? De tempo. Então, esta primeira oração é uma oração subordinada adverbial temporal. Se esta oração subordinada, se a primeira oração é a subordinada, a segunda foi correndo para a praia, tem que ser a oração principal. Então, até agora ainda não consegui encontrar a oração principal marcada em negrito. A oração subordinada marcada em negrito. Na letra A, quem está marcado em negrito é a oração principal. Na letra B, quem está marcado em negrito e sublinhada é a oração coordenada assindética. Na opção C, quem está marcado tanto com o negrito quanto com o sublinhado também é a oração principal. Terminando a reforma, entregarei o pedido, ou seja, quando eu terminar a obra, essa aqui sim. Esta oração aqui é a oração subordinada adverbial temporal. E, olha lá, lógico, a outra é a oração principal. Só que nesse caso, a letra D, a oração subordinada é que está marcada em negrito. Tá? Está marcada em negrito, está sublinhada. Então é essa a resposta. Tá? À medida que estudo, aprendo. Eu tenho uma oração subordinada adverbial proporcional. À medida que, a proporção que. Quanto mais estudo, aprendo mais. Se estudar pouquinho, vou aprender pouquinho. Se estudar mais ou menos, vou aprender mais ou menos. Se estudar muito, vou aprender muito. Certo? Então, uma oração subordinada adverbial proporcional. A outra oração é a oração principal. Só que quem está marcado em negrito não é a oração subordinada. Tá? Então, a resposta poderia ser outra caso ele trocasse as marcações. Quem estivesse, por exemplo, se ele na letra D, ele coloca em negrito, entregarei o pedido, né, em negrito sublinhado, entregarei o pedido. E na letra E, ele marcasse em negrito e sublinhado, à medida que estudo, a resposta seria a letra E. Então, tirando a letra B de bola, que você tem duas orações coordenadas, as outras todas têm oração subordinada e oração principal. Mas a única oração, a única alternativa em que quem está marcada com que a oração subordinada está marcada é a letra D. Questão número 5. Questão muito legal. Também de quê? De morfologia, morfossintaxe. Aqui até mistura os dois, porque na realidade ele está trabalhando com a classe gramatical, e são pronomes oblíquos, e com a função sintática do pronome oblíquo. Olha lá, primeiro amam-nos, depois abandonam-nos, e não nos amam. Então é até interessante a gente olhar, ele está falando sobre o pronome oblíquo nos. Tá? Então, amam-nos, amam a nós, depois nos abandonam. Ou não nos amam. E magoamo-nos. O que é magoamo-nos? É magoamos mais o pronome oblíquo nos. Quando o verbo está na primeira pessoa do plural e o pronome oblíquo também na primeira pessoa do plural, o verbo perde o S. É o que acontece aqui. Tá? Então, nos três casos, o que nós temos é o pronome oblíquo nos. Até pelo contexto, né? Até pelo contexto. Tá legal? Agora, olha só. Quando você quer saber a função sintática do pronome oblíquo, qual foi o bizu, qual é o bizu, qual é o macete que eu ensino sempre? Substituir pelo termo esse menino. Primeiro, amam esse menino. Quem ama, ama alguém. Esse menino é o objeto direto. Tá? Esse menino é o objeto direto. Depois abandonam-nos. Ih, não estou conseguindo falar. Abandonam-nos. Abandonam-nos. Abandonam esse menino.
Quem abandona, abandona alguém. Esse menino também é objeto direto. E magoamos esse menino. Quem magoou alguém, esse menino também é objeto direto. Ah, Rosenthal, o pronome oblíquo nos vai exercer sempre a função de objeto direto? Não, nem sempre. Que na realidade coincidiu. Se a frase fosse deram-nos o material, olha só, eu substituiria por esse menino. Deram o material a esse menino. Quem dá alguma coisa a alguém. A esse menino é objeto indireto. Então, é objeto indireto. O nos é objeto indireto. Tá? O pronome oblíquo pode engolir uma preposição. Nos 3 exemplos da questão, não engoliu. Agora, nesse exemplo que eu trouxe, deram-nos o material, engoliu e exercendo a função de objeto indireto. Pode ser complemento nominal também. Ele nos é útil. Ele nos é útil. Substitua o nos por esse menino. Fica, ele é útil a esse menino. Você vê que engoliu a preposição a. É comum, o pronome oblíquo engole a preposição. A diferença entre esse exemplo, ele é útil a esse menino e deram-nos o material, é que quem dá alguma coisa, o material é objeto direto, a alguém, a esse menino, complementa a ideia do verbo dar. Por isso que é objeto indireto, mas ele nos é útil, né? E aí eu substituo o pronome oblíquo nos por esse menino, fica, ele é útil a esse menino não complementa a ideia de verbo, complementa a ideia de útil, que é um adjetivo, que é um nome. Portanto, desempenha a função de complemento nominal. Bom, voltando aos 3 nos que caíram na prova. Tá? Esses 2 exemplos que eu trouxe foram para ilustrar, para oferecer mais conhecimento para vocês. Mas o que nos interessa em termos de prova são esses 3 nos aqui. Esses 3 nos são pronomes oblíquos, desempenhando, em todos os casos, a função de objeto direto. Legal? Maravilha! O primeiro termo destacado é pronome oblíquo, os outros 2 com a tração da preposição em com artigo hoje. Não, em todos os casos ele é pronome oblíquo. Seria contração de pronome oblíquo se fosse confiamos nos alunos. Aí sim, seria contração da preposição em, quem confia, confia em alguém, mais o artigo hoje, os alunos. Só que aí, olha lá, eu tenho um substantivo masculino depois. Não é o caso do que acontece lá nas frases. Olha lá. Cadê o substantivo depois? Depois de amo-nos? Não tem. Cadê o substantivo depois de abandona-nos? Mesma coisa. Magoamo-nos. Cadê o substantivo depois? Então, em nenhum caso você tem substantivo. Opa, espera lá. Então, você já pode eliminar as alternativas A e B. Todos os termos destacados são pronomes oblíquos e desempenham a função de objeto direto. Exatamente. É essa a resposta. Todos os termos destacados são pronomes oblíquos, até aqui está certo, e desempenham a função de objeto indireto, não. Todos eles são objetos diretos. Os termos destacados exercem função de complementos dos verbos, até aqui dá certo. Sim, só que são dos verbos transitivos diretos. Porque se eles são objetos diretos, os verbos têm que ser transitivos diretos. Tá, naquele exemplo que eu trouxe, além, né, deram-nos o material, o verbo seria transitivo direto, porque o material é objeto direto, e indireto. Beleza? Maravilha, galera. Vamos lá. Questão meia dúzia, questãozinha de crase. Na política, as mentiras são possíveis. Gente, esse as tem que ser sem crase, até porque as mentiras é sujeito do verbo ser. É sujeito. Sujeito não pode vir preposicionado. E quando eu substituo as mentiras, os pensamentos, os valores, você vê que passa de as para hoje. Eu tenho tão somente o artigo. Então, posso eliminar a letra C, posso eliminar a letra D. Bom, mentiras velhas são um desrespeito à com crase inteligência. São um desrespeito ao pensamento. Ao pensamento. Se eu passei de A para ao, crase. De respeito a alguém, o de respeito pede a preposição a, rege a preposição a, que se une ao artigo a de a inteligência. Crase, tanto é quando eu substituo inteligência, que é feminino,
o pensamento que é masculino, passamos já para ao. Então, o primeiro as é sem crase e o segundo com. Certo? Então, a letra B dança. E aí ficamos entre a e a é. Né? A e é. A quem? Gente, antes de quem nunca vai haver crase. Nunca. Tá? Que é o que é dirigido a alguém. A preposição a existe, mas como não pode haver artigo nem nada disso antes de quem, esse a tem que vir necessariamente sem crase. Por isso que eu elimino também a letra E. Questão número 6, resposta letra A. Questão número 7 é uma questão de pontuação que ele pede a justificativa do emprego da vírgula. Certo? Então ele está falando sobre o metaverso. O que é o metaverso? O que é essa palavra metaverso? É um neologismo. Neologismo, neo significa novo. Logismo, palavra. Logos, palavra. Certo? Então uma palavra nova. Né? Tem até uma brincadeira. O neologismo velho. Se é neo, novo, não poderia ser velho. Bom, mas é um neologismo, né? Ele está fazendo uma brincadeira, né? Velho de algumas décadas, que significa universo virtual. Ou seja, quando ele fala neologismo velho de algumas décadas, que significa universo virtual, essa expressão toda tem por finalidade explicar o que é metaverso. Então isso aqui é um oposto explicativo. Um oposto explicativo explicando, né, esclarecendo. A função é esclarecer algo relacionado ao metaverso, significado da palavra, enfim. Então, questão número 7, letra B. Questão número 8 é uma questão de colocação pronominal. Então, olha lá. A expressão o pulso está adequadamente substituída por um pronome em a preocupação em não perder o pulso. Quem perde, perde alguma coisa. O pulso é objeto direto. Gente, o objeto direto você substitui pelos pronomes oblíquos o a, os as. Como no caso o pulso é masculino e singular, você vai substituir pelo pronome oblíquo o. E detalhe, o não atrai o pronome oblíquo. Então, por isso que a resposta é letra A. Tá? Então, por exemplo, se ele colocasse em não perdê-lo, acabaria também configurando uma falha gramatical, porque estaria desrespeitando a figura do não, né? Que atrai o pronome oblíquo. Palavras com valor de negação atraem pronomes oblíquos. Tá? Em não o perder. Questão número 9 é uma questão de concordância. Ele propõe substituir a palavra conhecimento por aquisições. Então vamos lá, aquisições. Só que ele fala o seguinte, olha, se substituíssemos a palavra conhecimento por aquisições, quantas outras palavras? Quantas outras palavras? Bom, a primeira palavra que eu teria que sofrer alteração é o o, né? Que era o conhecimento, que é o conhecimento é masculino e singular. Quando você substitui para aquisições, que é feminino e singular, tem que passar para as aquisições. As aquisições acerca das variedades linguísticas, sociais, regionais e tal, essas aquisições tornam-se, então olha lá, já uma palavra já tinha sido alterada, que era o artigo, que passou de o para as. Agora o verbo, porque esse termo aqui, o conhecimento, está exercendo a função de sujeito do verbo tornar-se. Então, essas aquisições tornam-se. O verbo vai para o plural, tornam-se. Mas ela, além disso, tornam-se necessárias. Tornam-se necessárias. As aquisições são necessárias, tornam-se necessárias. O adjetivo também tem que ganhar forma feminina e plural por causa disso, para concordar com aquisições. Então é o terceiro elemento. E só. Mas nenhuma outra palavra vai sofrer alterações por conta dessa alteração proposta, né? De substituir um substantivo masculino por um feminino e no plural. Há um detalhe importante que eu chamo a atenção. Muitas vezes eles pedem para acrescentar na conta das palavras a própria palavra conhecimento. Então, no total, são 4 palavras alteradas.
O artigo o passa para as. Substantivo conhecimento passa para aquisições. O verbo tornar-se passa a ser, estava no singular, torna, passa a ser tornam. E o adjetivo necessário passa a ser necessária. São 4 palavras no total. Só que o comando da questão não pede a totalidade. Pede quantas outras palavras além de aquisições. Às vezes eles pedem, o que eu estou falando aqui, ó, o comando da questão manda vocês interpretarem. Você tem que interpretar. Às vezes eles pedem quantas alterações no total? 4. Mas quantas outras alterações além dessa proposta? Outras alterações mais outras 3. Então você tem uma proposta, que é substituir conhecimento por aquisições, e além dessa alteração, mais outras 3. Então cuidado com o comando da questão, que às vezes eles solicitam, tá legal? A totalidade de palavras alteradas, e às vezes eles solicitam somente as alterações dos outros vocábulos decorrentes da alteração de um, que é exatamente o que acontece nessa questão número 9. Bom, gente, essa questão aqui é questão de identificação de tempo verbal, que é outro assunto que eles gostam, e você não tem o direito de errar. Estava. Tá? Estava, eu estava. Essa terminação VA, tá? Essa terminação VA indica que o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Eu cantava, eu lembrava, eu estudava, eu estava. Tá? Inclusive é aquele verbo que você flexiona usando antigamente. Por quê? Porque o pretérito imperfeito do indicativo dá uma ideia de passado, mas com aquele caráter habitual, corriqueiro, duradouro. Então, eu cantava, não cantei apenas uma vez. Tá? Então, eu não cantei apenas uma vez, eu tinha o hábito de cantar. E eu estava, tá? Eu não estive aqui uma vez, eu estava sempre atento. Eu não fiquei atento uma vez só, eu estava sempre. Então, habitualmente, eu me encontrava atento. Então, antigamente, é o pretérito imperfeito do indicativo. Resposta letra E. Maravilha, galera. Com essa questãozinha aqui, eu encerro mais um rumo à posse. Eu espero que vocês tenham compreendido bem o perfil da banca. Não é uma banca, assim, quem vem estudando para concurso público, vem estudando naturalmente, sempre, mesmo que não faça um trabalho específico dessa banca, tem a obrigação de acertar as questões. Não é uma banca que faça a prova difícil. Tá legal? Então, maravilha, galera. Grande abraço para todos e até a próxima.